De repente você olha o mundo sideral e fala assim, pode acontecer alguma coisa na África, você entende? Que o bom andamento dessa Copa do Mundo não seja o esperado. Mas vale a pena ir incomodar as autoridades? As autoridades lá estão sabendo, tá? Estão sabendo da ameaça de greve, estão sabendo que o problema do racismo está subindo de novo, né? Provavelmente estão sabendo da história da Al-Qaeda também. Eles que tomam as providências, né? Não precisa um astrólogo ir lá e falar para eles, olha, né? O astrólogo ouvindo isso, vendo isso no mundo e olhando a configuração, fala, vixe, a possibilidade de acontecer alguma coisa subiu, né? Subiu mesmo. Mas eu queria terminar minha intervenção com uma fala, entende? Que é para trazer um pouco de reflexão no seguinte sentido. Da Segunda Guerra Mundial para cá, a humanidade está, do ponto de vista da psicologia social, do mundo psíquico, numa ansiedade crescente. E com razão, né? As ameaças que tem, palpáveis ao nosso redor, são muito grandes, né? Primeiro atravessou uma Guerra Fria que tinha ameaça de jogar bomba aqui e acolá e que podia ir tudo pelos ares. A nossa situação ambiental está aí, todo mundo vê, né? Degrada. Não se chega a um acordo, não se chega a um acordo para começar a lidar com isso, né? Nós estamos aí perto de uma... nós estamos no meio de uma crise econômica, entende? Que, se manobrarem, se tiver uma manobra errada, vai resultar num desastre, tá? Desastre que eu digo assim, é falência adoidado, tá? Isso já devia ter acontecido em 2008. Teve gente, né, na direção dos países, na direção das empresas, que queria deixar isso acontecer. Mas os políticos falaram não, porque vai custar muito caro do ponto de vista político e social. O pessoal não vai aguentar e vai haver reação, né? Mas queriam ter deixado, entende? Deixa quebrar. Porque uma depressão e uma crise no capitalismo se resolve assim. É uma limpeza. Tem coisa demais na atividade econômica. E tem mesmo. Tem capital demais, tem capital fixo demais, tem produção demais. Você compreende? E sobra coisa. Muito dessa dinâmica desgovernada do mundo financeiro, isso tudo é sobra, né? O pessoal não sabe mesmo mais onde investir dinheiro, aí cria derivativo, cria CDS, cria um monte de coisa, entende? Porque assim, eu não vou, tem até investimento para fazer lá na América Latina, mas aqueles governos não são confiáveis, isso demora tanto para retornar, e pipipi, popopó, é muito mais fácil, muito melhor, garantido, né? A gente vendeu o que não tem, tá certo? E lucrar daqui a 3 meses. É exatamente isso que é a venda descoberta que o governo europeu, o alemão agora resolveu proibir e está dando um rolo federal, né? Federal, porque os fundos de hedge em Londres e em Wall Street vivem exatamente disso, a maior parte, né? Então essa reforma que o Obama está fazendo, financeira, por exemplo, mexe com uma série de coisas. Com as seguradoras e com os fundos de hedge, não mexe nada, você compreende? Se for olhar tudo o que está acontecendo, por exemplo, com o Irã, né? O Obama pede para o Lula ir lá e conversar com os caras, o Lula vai, conversa, faz o acordo do jeito que o Obama queria. No dia seguinte o Obama chega lá e diz, isso aqui não vale nada, né? Vamos para a ONU fazer as sanções. Por quê? Porque fez um acordo paralelo com a China, econômico, e fez outro acordo paralelo com a Rússia. Sabe quando vocês vão ver isso no jornal? Pode esperar sentado, entende? Quer dizer, as coisas fundamentais no mundo, elas acontecem em lugares fechados. E só vão aparecer na imprensa e para o público depois que já tudo estourou. Mas a minha mensagem no final é a seguinte: há uma ansiedade crescente, né? E ela aumenta cada vez mais. Isso tem dado margem às pessoas entrarem numa situação psíquica, né, de 2 tipos, e são coisas que circulam muito na internet.
Primeiro assim, o apocalipse é para amanhã. Tá aí o calendário maia, vem um planeta, é um Nibiru, vem mais não sei o que, um cometa vai bater aqui daqui a pouco e vai terminar com tudo, e um monte de coisas. Né? Tudo, por exemplo, pode acontecer uma tempestade solar e paralisar com toda a nossa rede de comunicação de satélite e danar com a nossa rede elétrica? Pode. Mas podia ter acontecido o ano passado, o retrasado, você compreende? Podia ter acontecido a qualquer momento. Tem certas possibilidades que elas estão presentes o tempo inteiro. Então não precisa ficar enfatizando, né, e se preocupando por uma coisa que podia ter acontecido ontem e não aconteceu. E não há indício nenhum que vai acontecer amanhã. Um cometa pode vir na nossa direção, um meteoro pode vir na nossa direção? Evidentemente que sim, a qualquer momento. Tá? Mas fazem 65 milhões de anos que um não provoca um estrago feio. Quando que vai acontecer o próximo? Eu não sei. Mas por causa de toda essa agitação e dessa degradação que está ocorrendo na vida humana, eu vou começar a propagar que o ano que vem, ou 2012, vai acontecer uma coisa dessa. Para quê? Contribui isso para quê? Outro problema é exatamente o contrário desse. Quer dizer, uns acham que o apocalipse vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Já outros acham que nós vamos entrar numa era de pacífica, que o ser humano vai mudar a mentalidade, né? Os empresários vão abandonar o capitalismo e aprender a ser sensatos. Os políticos vão largar esses mecanismos torpes de corrupção, de não sei o que, de não sei o que. Por que isso? Porque o sistema solar vai passar no meio de um feixe de fótons. Gente, tem tudo isso na internet, né? E essas coisas estão sendo propagadas e divulgadas, entende? E o que eu queria refletir com vocês é justamente isso. É óbvio que a nossa situação é duríssima e está degradando, né? O que vai adiantar, entende, a gente ficar fazendo previsão que vai ter o apocalipse amanhã ou depois? Você quer discutir a sério? Nós entramos numa era apocalíptica desde 1914. E de lá para cá as coisas só têm aumentado, avolumado e os problemas avolumam. Não significa, você compreende, que as coisas vão terminar amanhã. Né? Ou como vão terminar. Existe a liberdade humana de como fazer. Nós estamos numa transição. Você não tem a menor dúvida. Né? Nós estamos numa transição. Qual vai ser o custo dessa transição? Esse é o grande problema. Que a civilização industrial que nós vivemos, movida a petróleo, eletricidade, minérios, etc, etc, isso vai continuar, mas eu não dou nem mais 50 anos. Os geólogos também já estão. Os geólogos discutem isso. Né? Os geólogos discutem isso, até onde vai o petróleo, até onde vão os minérios, né? Com a China e a Índia querendo dar às suas populações um padrão de vida igual até a Europa. Né? Eles teriam que alugar um outro planeta Terra, mas ele não está disponível. Infelizmente, né? Não temos essa liberdade de alugar um outro planeta Terra. Então, tudo bem, vai terminar esse ciclo de civilização? Vai mesmo, você compreende? Mas como isso vai ser feito, depende da gente. Né? Isso pode efetivamente terminar numa catástrofe. No seguinte sentido, os políticos não abrem a boca para falar do petróleo, que o petróleo vai terminar. Porque se falar isso, vai começar a criar um rumor, que as pessoas vão começar a tomar consciência do seguinte: a gente fala petróleo, primeira coisa, transporte. Como vai ser o transporte? Dá até para resolver o problema do transporte, tá? Combustível de biomassa, tá certo? Elétrico e uma série de coisas. Mas o problema do petróleo é outro. O petróleo está aqui, eu estou sentado nele. Eu estou vestindo o petróleo, porque tudo isso aqui é fibra sintética, tá? Fertilizante para a agricultura, tá certo? É uma cadeia de coisas imensas que estão ligadas ao petróleo. Por isso ninguém fala em público sobre o fim do petróleo, o pico do petróleo. Vocês vão saber do pico do petróleo quando chegou, quando os preços do petróleo começarem a subir disparadamente.